Novamente estamos aqui recebendo o professor Franklin Bezerra em um projeto vinculado à nossa disciplina Neuropsicologia Clínica do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual de Ciências da Saúde, e nós vamos conversar hoje sobre personalidade criminal. Então, a mídia aborda o tema muito superficialmente, alguns escritos, alguns livros também abordando superficialmente, e nós queremos tirar várias dúvidas sobre o que é, na realidade, essa personalidade que tem um potencial criminógeno imenso. Então, o professor Franklin Bezerra vai conversar com a gente nessa entrevista-aula sobre a dinâmica dessa personalidade, como funciona, como é estruturada e como no dia a dia nós encontramos essas pessoas no nosso cotidiano, no nosso trabalho e na nossa casa. Olá. Personalidade verdadeiramente criminal seria uma personalidade que comete o crime ou faz a passagem ao ato criminal sem que isso esteja motivado ou faça parte de um quadro psicopatológico grave. A tendência nossa, em termos de sociedade, é colocar isso como coisa de doido. Então é muito comum a gente usar esse termo. Isso é um crime atroz, um crime desumano. A gente está sempre colocando isso como sendo um crime feito por doentes mentais. Isso é uma inverdade. Na maior parte das vezes, as perversidades são feitas por pessoas que não têm nenhuma característica de doença mental. Esse se encaixa no conceito de psicopatia. Então, psicopatia são personalidades, corresponde psiquiatricamente de forma dinâmica, a uma personalidade que tem características próprias, que não apresenta alucinação, delírio, desorganização do pensamento e alteração de juízo. Quando a gente estiver diante de um psicopata, a gente pode estar diante de alguém que simule loucura, mas que ele não é submetido a nenhum dano, nenhum sintoma de loucura. Ele apenas é uma personalidade que vive por ele, para ele, por causa dele. É difícil falar sobre psicopatia porque os psicopatas vivem ao redor de nós. Então, se a gente perceber direitinho, dentro de um estudo mais moderno, a psicopatia ela tem como origem uma dinâmica familiar desintegrada. O que seria dinâmica familiar desintegrada? Seria uma dinâmica familiar onde afeto, consideração e disciplina não se integraram. Ora, o que é não se integraram? É onde não houve possibilidade dessa criança de criar um lastro emocional suficientemente capaz de protegê-lo das frustrações que as normas e códigos sociais vão impor a ele no futuro. Então, seria uma criança não apenas brutalizada fisicamente, mas tratada de forma indiferente ou seviciada, ou tratada de forma desigual. Mas a gente poderia perguntar, quantas pessoas vêm de famílias equilibradas, famílias estruturadas, famílias que sobrevivem de forma satisfatória e se transformam em psicopatas? Nós, da ciência, colocamos uma interrogação nisso. E a interrogação seria: você conhece essa família? E para você conhecer uma família, você precisa conviver com ela dentro da casa, morar com ela, porque é nas noites, nas madrugadas, que acontecem as coisas mais bárbaras e hediondas, as sevícias mais cruéis. Só que a gente está acostumado a lidar com máscaras sociais, que são apresentações dessas pessoas dentro da sociedade. Então, para a sociedade, essas pessoas são vistas como acima de qualquer suspeita, mas elas são suficientemente capazes de fazer altas aberrações, altas sevícias e altas brutalidades, ou mesmo assim tratar de forma indiferente essa criança. Então, o mundo civilizado tem percebido que a família, a dinâmica familiar não integrada,
não satisfatória tem sido a origem, porque se quer questionar a questão de políticas públicas, se quer questionar a questão de problemáticas de cunho puramente social, econômico-financeiro. Mas a gente percebe que as classes médias e as classes altas são as classes que mais apresentam essa personalidade no mundo inteiro. Por quê? Porque a verdadeira mente criminal, ela não vem de um local onde não exista comida, trabalho e segurança, não exista condições materiais, e sim condições afetivas. Porque o que o mundo científico tem descoberto é que sem afeto não há solução. Sem afeto não há condições de se proteger a integridade psíquica de uma criança. Então é uma criança que se desenvolve sem fazer um vínculo afetivo com os pais. E esse vínculo afetivo deteriorado tende a ser projetado no meio social. Então o psicopata seria uma personalidade antissocial, mas que a antissocialidade não é vista de forma visível. Por quê? Porque é a forma de sobrevivência deles. Eles se camuflam por isso. Eles são verdadeiros camaleões. E eles escondem em atos afetivos, puramente representativos, todo o ódio e toda a indiferença que sentem para a sociedade. Nós observamos, inclusive nas publicações, alguns termos que nós precisamos compreender de forma clara. Então, por exemplo, personalidade antissocial, sociopatia, psicopatia, personalidade psicopática. O que significa esses termos? Isso tudo tem a ver com a mesma coisa. Sociopatia e psicopatia. Sociopatia foi uma tentativa, numa época, da psicossociologia, de colocar a problemática psicopática dentro de um contexto somente social. Então, hoje em dia, se descobre que as influências, os contextos biopsicossocioculturais são determinantes, mas não apenas o meio social, mas sim algo que vai fomentar essa indiferença que o psicopata tem com a sociedade, essa agressividade letal que o psicopata tem com a sociedade. Então, personalidade psicopata é uma personalidade antissocial, isso claramente. Só que não pode ser sinônimo de personalidade antissocial. A psicopatia poderia ser visto como o extremo da personalidade antissocial. Existem vândalos, existem indivíduos pichadores, criminosos, existem indivíduos briguentos, existem pessoas que têm um comportamento violento ou são extremamente violentos e que não são psicopatas. Psicopatia tem a ver com insensibilidade, naturalização da violência e, antes de tudo, desumanização. Podemos afirmar que existem níveis, Franklin, né, de psicopatia, ou seja, existe um grau mais elevado que pode chegar a um crime mais hediondo, a um grau mais leve que se manifeste com algumas ações mais sutis. Como é que funciona isso na estrutura? Muito bem perguntado. A personalidade psicopata ela tem o que podemos chamar de gradações. Existe o psicopata tido como monstro, que é um insensível, é aquele que assassina, tortura crianças. Esse é tido como um nível de insensibilidade maior, um nível de insensibilidade. Então, quanto menos sensível for o psicopata, mais perigoso ele é. E existem psicopatas que jamais atirarão, jamais vão atirar na gente, vão esfaquear a gente, mas vão prejudicar a gente, porque a estrutura é uma estrutura criminosa, seja ela homicida ou não. Essa é outra dúvida que se tem. Todo psicopata é homicida? Não. A gente tem dentro da classe política brasileira e mundial, existem muitos psicopatas que jamais vão desferir um golpe de faca na gente, ou vão atirar na gente, e ao mesmo tempo vão fazer tudo para prejudicar a população. Então, psicopatia ela precisa ser entendida como algo
que faz com que o indivíduo não tenha sensibilidade, não tenha humanidade e tenha uma grande perversidade, que seria a perversão da agressividade. Com relação a crianças, como é que a gente pode ver isso em crianças? Existem crianças com essa estrutura? Como é que essa criança desenvolve essa estrutura? De que forma isso é agregado no seu cotidiano familiar? Bem, inicialmente a criança vem de uma família desintegrada, uma família onde não existe afeto, ternura, consideração e disciplina. E muitas vezes existe abuso, ou na maior parte das vezes. Esse abuso, essa violência, essa brutalidade ou essa indiferença vai fazendo com que essa criança vá introjetando e incorporando essa forma de relação como uma relação geral. Ou seja, quando ela chegar no mundo social, cultural, ela vai projetar na sociedade a forma como ela é criada. É mais ou menos o seguinte: se meu pai fez isso comigo, os pais dos outros devem ter feito isso com eles. Então, a criança, quando é submetida a maus tratos, à brutalidade, à tortura psicológica ou física, ela ou morre, ou se ela sobreviver, ela pode desenvolver essa personalidade psicopata, que aparece nos 7 a 9 anos de idade. Já são crianças que mostram uma perversidade no ato contra animais indefesos, contra crianças mais jovens. Não é a brutalidade, simplesmente, não é a agressividade, é a perversidade. É aquilo que a gente pode subjetivar como malignidade ou crueldade. São comportamentos que extrapolam o universo de desenvolvimento infantil. Então, o psicopata, o psicopatinha, ele vai se estruturando a partir dessa essência, de uma essência não afetiva, dessa essência não disciplinar, não considerativa, onde ele não se possibilita de criar um vínculo. São temas, né, extremamente delicados, são temas longos, não é? Que não é o intuito de um podcast é a gente prolongar. E o que nós fazemos sempre ao final é uma indicação de livro, né, para que ele possa, na realidade, ter um aprofundamento sobre o assunto. Um dos livros interessantes que nós podemos ter como referência é o livro Filho Selvagem. Você poderia falar um pouquinho sobre esse livro? Como é que o ouvinte aqui pode, na realidade, contribuir? Esse excelente livro vai dar exatamente a noção de família integrada ou família desintegrada, como a origem do comportamento criminal psicopático. Nesse livro você vai ter acesso a um entendimento mais simplificado possível do que seria o ovo da serpente da psicopatia, que seriam famílias desintegradas afetivamente. Bom, então chegamos ao fim. Mais uma vez, obrigado, Franklin, por participar desse projeto. É um projeto da disciplina Neuropsicologia Clínica da Universidade Estadual de Ciência e Saúde, onde nós visamos trabalhar a questão do comportamento, as diversas visões sobre o comportamento. Convido a você a se inscrever aqui no canal para acompanhar as próximas postagens semanalmente, novos conteúdos, novas aulas e novas entrevistas serão postados.